A Polícia Civil de Aparecida investiga a tentativa de furto a uma padaria. Imagens do circuito interno auxiliam nas investigações. A ação aconteceu nesta madrugada. Imagens de câmera de segurança mostram um homem se aproximando do estabelecimento. Ele joga pedras no vidro da padaria, localizada na Avenida Padroeira do Brasil, no centro da cidade, mas não consegue quebrá-los. Segundo a Polícia Civil, nada foi roubado e até o momento ninguém foi preso. A rodovia dos Tamoios está interditada neste momento nos dois sentidos para a detonação de rochas. O bloqueio é feito no quilômetro 16, em Jambeiro, onde está sendo construída uma praça de pedágio. Os trabalhos vão até às 9 horas da noite. São Sebastião está em estado de atenção. Desde as 6 horas da tarde de ontem até o início da manhã de hoje, choveu 140 milímetros na cidade, volume esperado para 2 meses. A Costa Sul foi a mais atingida. Houve vários alagamentos nos bairros Juqueí e Barra do Saí. Segundo a Defesa Civil, pelo menos 10 famílias ficaram ilhadas. No Morro do Esquimó, houve deslizamentos e 2 famílias foram removidas. A terra deslizou também na Rio Santos, próximo à Praia Preta, mas atingiu apenas o acostamento. Em Barra do Una, uma árvore de grande porte caiu sobre uma rua, bloqueando o trânsito. Nos bairros Lobo-Guará e Areião, a água chegou a quase 1 metro de altura e várias casas foram inundadas. Também houve enchente na costa norte e no centro de São Sebastião. A Defesa Civil pede para que os turistas não viajem à cidade pelo menos até domingo. A chuva que atingiu São Sebastião é consequência da passagem de uma frente fria. Mas a partir de amanhã, o tempo deve ficar mais aberto, só que ainda com possibilidade de chuva. Veja aí na previsão. Na Serra da Mantiqueira, há previsão de chuva com trovoadas no período da manhã. À tarde, o sol volta a aparecer. As temperaturas ficam amenas e chegam a 24 graus em Monteiro Lobato e São Bento do Sapucaí. No Vale do Paraíba, a frente fria ainda mantém o céu nublado no período da manhã, mas as nuvens vão embora no decorrer do dia e as temperaturas sobem. Em Jacareí, Guaratinguetá e Queluz, máxima de 28 graus amanhã. No litoral norte, a sexta-feira também vai ser nublada e com possibilidade de chuva. Em Ilhabela e Ubatuba, mínima de 24 e máxima de 30 graus. Hoje, em Taubaté, as nuvens predominaram e os termômetros não passaram de 27 graus. Amanhã, o sol aparece ainda tímido e a máxima sobe para 29 graus. A sexta-feira em São José dos Campos também vai ser de céu encoberto com curtos períodos de abertura e máxima de 29 graus. Em Caraguatatuba, as nuvens ainda predominam, mas o sol também aparece. Mínima de 23 e máxima de 28 graus, ondas de quase 1 metro de altura e ventos de 4 quilômetros por hora. Os bombeiros localizaram hoje de manhã o corpo do adolescente de 14 anos que estava desaparecido há 2 dias no Rio Paraíba, em Jacareí. Ele foi encontrado próximo à estrada Campo Grande, no Jardim do Vale, onde teria se afogado. Com esse caso, já são 9 vítimas de afogamento só este ano na região. As torneiras continuam secas para parte dos moradores de Pindamonhangaba. Várias reclamações chegaram à redação do Band Cidade. O problema começou na terça-feira, quando os rejeitos de areia da barragem que se rompeu em Jacareí atingiram a área de captação de água no Rio Paraíba. Ontem, a Sabesp informou que o serviço já tinha sido normalizado, mas as chuvas provocaram nova falha no abastecimento. Os moradores dos bairros mais distantes e em pontos altos ainda reclamam de falta de água. Em algumas residências onde há abastecimento, a cor da água está escura. A telespectadora Adriana nos enviou estas imagens da água que sai da torneira da casa no bairro Morumbi. A Sabesp informou que a água está normal e que durante a volta do fornecimento pode ter ocorrido alguns casos de alteração no pH. Mas isso não prejudicaria a qualidade do produto. A empresa pede que os moradores com dúvidas liguem para o telefone 0800 055 0195. E devido à chuva, ontem faltou luz em Pindamonhangaba. A EDP Bandeirante informou que houve queda de galhos de árvores na rede elétrica e o fornecimento de energia já está normalizado. Faça como esses moradores, nossos telespectadores. Mande a sua sugestão de reportagem para nós através do e-mail faleconoscovale@band.com.br ou pelo facebook.com/tvbandvale.
Hoje foi dia de volta às aulas e os estudantes recomeçam o ano letivo com um desafio: empregar o acordo ortográfico da língua portuguesa. Desde 2009, as novas regras vêm sendo usadas, mas a partir deste ano tornaram-se obrigatórias aqui no Brasil. 8 países assinaram o tratado com o objetivo de facilitar o intercâmbio cultural e científico. Só que as mudanças, como o fim do trema e o uso do hífen, por exemplo, ainda causam muitas dúvidas. Começo de ano letivo é sempre a mesma história. Forçar a memória para recordar alguns conceitos que norteiam cada disciplina. Um desafio até para os mais estudiosos. As aulas de língua portuguesa, por exemplo, reúnem um conjunto gigantesco de regras. Essa turma do terceiro ano está atenta às mudanças ortográficas que foram publicadas em 2009, mas passaram a valer oficialmente desde o dia 1º de janeiro deste ano. Pela primeira vez, serão obrigatórias em provas importantes, como o vestibular e o Enem. A mais fácil, creio eu, que é o não uso do trema, porque já vem há muito tempo, sendo não usada o trema. E a mais difícil, na minha opinião, são os ditongos abertos. Tem uma certa mais dificuldade sobre este assunto, mas é só dar uma olhada que tudo dá certo. Para preparar a turma, a professora aposta em revisões e aulas intensivas sobre o acordo ortográfico. A explicação para a nova forma de acentuar as palavras está no mapa. Este é o momento em que a língua portuguesa e a geografia se cruzam. 8 países, onde o português é o principal idioma, assinaram um acordo. Para estas nações, mudam alguns detalhes na escrita, mas a pronúncia das palavras é a mesma de antes. Com a unificação agora da escrita, facilitou muito mais, flui muito melhor a leitura. Eles vão ter dúvidas, vão sofrer, sim, mas em decorrência a questões históricas dos países, que numa pesquisa eles vão conseguir, não mais ligada à escrita da língua portuguesa. Aumenta o prestígio da língua portuguesa, certo? Parte comercial, futuramente, a parte econômica, porque edição será, a facilidade de ensinar. Tem vários benefícios e as contradições elas vão se desfazendo conforme, de acordo com a lei. As mudanças ortográficas foram divulgadas há cerca de 6 anos. Para os alunos que estão em processo de alfabetização ou ainda estão na escola, fica um pouco mais fácil. Mas imagine para aqueles que terminaram os estudos há mais tempo. Olha, difícil. Por isso é que nós convidamos o professor Anésio para aplicar um teste com a gente. Nós separamos aqui algumas palavras e também algumas regras. Vamos lá, professor? Será que a população memorizou? Alexandre, fala pra gente. Estreia com acento ou sem acento? Qual dessas palavras você acha que está escrita da forma correta? Eu acho que é estreia com acento. Com acento? Com acento. E aí, professor, tá certo ou tá errado? Era com acento, mas a correta agora é sem o acento. Fica difícil. Fica bem mais difícil, porque antes era estreia com acento. Na escola você aprendeu que era assim? Isso mesmo. E alguns livros mais antigos também a gente lê tá com acento. A palavra é essa, contra-regra. Pablo, diz pra gente, qual é a que tá certa? Com hífen ou sem hífen? Eu acho que sem hífen. Sem hífen. Sem hífen. Está correto, totalmente correto, porque foi abolido o hífen e dobrou a consoante inicial. E você, acertou todas as palavras? Estas são as principais mudanças. O alfabeto ficou maior, agora tem 26 letras. O K, o W e o Y foram acrescentados. O trema deixou de existir em palavras como linguiça, tranquilo e frequência. O acento agudo foi eliminado nos ditongos abertos de ei e oi. Alguns exemplos são as palavras ideia, europeia, joia e centopeia. E o hífen deixou de ser usado quando a segunda parte da palavra começar com R ou S. É o caso de contra-regra que nós usamos no teste. Nessa palavra, outra mudança necessária é dobrar o R. A reforma ortográfica afetou cerca de 1% dos vocábulos da língua portuguesa no Brasil. E nós fomos ao dicionário, que define língua como o conjunto dos elementos que constituem a linguagem falada ou escrita, peculiar a uma coletividade. E respondendo àquela pergunta feita logo no início do Band Cidade, o verbete língua tem acento agudo,
por se tratar de paroxítona terminada em ditongo crescente. E viva Machado de Assis! No próximo bloco, Tigre perde mais uma e Águia empata na Série A3. Na Série A2, Burrão empaca no Joaquinzão encharcado. 7h11, a gente volta já.